aí pessoal, bem-vindos de volta. Hoje é o nosso primeiro programa sobre livros e ao invés de falar de uma obra específica, eu achei que seria legal a gente desmistificar um pouquinho o gênero do YA, Young Adult. O YA, eu vou falar YA o tempo todo porque não existe um nome para esse gênero em português ainda, não é infanto-juvenil, é como se fosse um level de leitura acima. E eu queria falar um pouquinho sobre como começou e ajudar a desmistificar mesmo, ajudar a acabar com o preconceito que esse gênero sofre. Então vamos entender o que é necessário para teoricamente classificar um livro como Young Adult. Normalmente é um livro escrito para pessoas de 12 a 18 anos. O protagonista normalmente tem entre 12 e 18 anos. O protagonista normalmente enfrenta desafios e conflitos que são comuns à adolescência e a essa idade. E normalmente é uma linguagem mais simples e um tamanho mais curto. Essas são as categorias que normalmente as pessoas que marketizam, que vendem os livros, estão procurando para classificar um livro como Young Adult. Mas elas não são necessárias. Tem uma série muito legal que chama The Seven Realms, eu acho da Cinda Williams Tima, eu não sei se ela já foi publicada no Brasil, que é uma série gigantesca, são 4 livros muito fodas, é um livro, nossa, muito legal, é fantasia medieval, que atendem apenas um desses critérios, ou 2. Então assim, não necessariamente significa que se o livro não tiver esses critérios, ele não vai ser Young Adult, ou que se ele tiver esses critérios, ele vai ser. Bússola de Ouro, por exemplo, não é considerado um livro Young Adult, e os protagonistas têm 12 anos. E aliás, é um livro incrível, vamos falar sobre ele um dia. Alguns de vocês não sabem, mas eu escrevo livros YA no Brasil e eu já ouvi tanta besteira na internet sobre o gênero que eu achei que seria legal falar um pouco sobre isso. Aqui na América do Norte, eles desenvolveram níveis de leitura. O que isso significa? Eles dividiram as obras literárias em qual é o público que seria atingido por aquela obra e qual público deveria ler aquela obra. Então ia desde preschool, que é para crianças pequenininhas, para middle grade, que é meninos até 12 anos, e o terceiro seria YA, que é entre 13 e 18 anos. Então, na verdade, o YA não começou como uma coisa de tema, nem de o livro vai ser sobre isso, então ele é YA, vai ter tantas páginas, não sei o quê. Era a idade, era um livro feito para adolescentes, feito para adolescentes entre 12 e 18 anos, que normalmente abordam temas que esses adolescentes conseguem se relacionar e que eles acham interessante. Hoje em dia, o YA explodiu depois do sucesso de Twilight, de Crepúsculo. Eu li Crepúsculo, eu li os 4 livros, eu não gosto, realmente não é um livro que apela pra mim. Eu entendo o apelo pro público-alvo, não é um livro que apela pra mim, nem os filmes, mas Crepúsculo fez coisas muito boas pelo mundo da literatura. Por quê? Primeiro porque ele trouxe muitos jovens de volta para a leitura, especialmente no Brasil, onde o número de pessoas que leem livros por ano, o número de livros que as pessoas leem por ano no Brasil é baixíssimo. O YA foi responsável, e Crepúsculo de forma muito grande, foi responsável a trazer jovens de volta para a leitura com livros divertidos, livros mais leves, que tem mais a ver com a idade deles e com os temas que eles querem ler. Isso que é muito importante. Outro livro que é muito famoso, que hoje em dia é considerado YA, os últimos, é a série Harry Potter. A série Harry Potter começou, quando foi publicado no Reino Unido, como middle grade, ou seja, era um livro para crianças abaixo de 12 anos, mas a Rowling, a autora do livro, sempre falou que o livro dela é para adulto, tipo assim, que todo mundo pode ler. E isso é a verdade fundamental de qualquer gênero de livro, é que você, ele pode ter um público-alvo, mas não significa que você não pode ler se você não estiver dentro daquela demográfica. Então, eu gosto muito de fazer comparações entre Young Adult e animação, porque eu acho que eles sofrem do mesmo preconceito. A animação é aquela coisa, a pessoa fala, nossa, eu não gosto de filme animado porque filme animado é pra criança. E as pessoas tratam a animação como um gênero. A animação não é um gênero. A animação é o meio, é a forma de contar o filme. Existem animações de fantasia, de ficção, de terror, de pornografia, tem de todos, existem gêneros dentro de animação. O gênero do filme não é assim, tal filme é terror, tal filme é romance, tal filme é animação. Não é, a animação é só o método de ser feito, seja 2D, 3D, stop motion. É só a maneira de fazer.
E a mesma coisa acontece com o livro Young Adult. Young Adult não é, esse livro é terror, esse livro é romance e esse livro é Young Adult. Não é. O Young Adult, ele é simplesmente a forma que você escreve. Ele normalmente tem um tamanho, são entre 60 mil e 100 mil palavras, que dá um livro mais ou menos de 300 páginas. Não é obrigado a ficar nessa regra. A linguagem normalmente é mais fácil e sim, os protagonistas normalmente têm a idade do público-alvo. O que isso significa é que eles querem realmente vender o livro para o público específico. Então, para você vender um livro para um adolescente, você quer que ele seja capaz de se relacionar com o personagem. Você vai escrever a história de um menino lidando, ou uma menina lidando com os problemas que são comuns na adolescência e inserir os elementos externos do seu universo. Eu já ouvi muitas vezes, eu ouvi recentemente no YouTube, num vídeo, ouvi recentemente num podcast, das pessoas falando, mas Hunger Games não é o YA porque tem, sei lá, porque não é sobre romance. E isso é um erro muito grande. Livro Young Adult não é romance. Não é uma coisa determinada. Não precisa ser tipo Bella e Edward de Crepúsculo. Deus me livre se todos fossem assim. Ele tem uma série de regrinhas que classificam ele como Young Adult, mas eu já li livros muito, muito incríveis, que não tem nada de romance. Não precisa ser feminina a protagonista. Tem muita gente que acha que livros Young Adult a protagonista tem que ser feminina e tem que ser sobre ela apaixonando por um cara. Isso é tipo tão longe da verdade, mas é tão longe da verdade que não faz nem sentido. Tem vários livros que eu inclusive quero fazer vídeos especificamente sobre eles, que são muito legais e que são Young Adult. Tem uma série chamada Série Abhorsen, do Garth Nix, que é um autor muito foda, que é uma das séries, eu vou fazer um vídeo só sobre essa série. É uma série muito, muito legal. A protagonista é feminina, ela é uma jovem mulher, né? Acho que ela tem 15 ou 16 anos. Mas não tem nada de romance, não tem nada, tipo assim, pode ter um cara ali, não sei o que, ela lida com problemas, mas a história não é sobre isso. Então, e outros livros que, por exemplo, a série, acho que, eu esqueci o nome da série, uma série da Holly Black, que é uma autora que eu gosto muito. Ela escreveu Crônicas de Spiderwick, que o primeiro livro chama Black Cat. Eu não tô lembrando o nome da série completa. São 3 livros, que é uma série muito incrível sobre máfia, e é uma máfia com tipo poderes sobrenaturais e tal. E o protagonista é um menino, ele é um adolescente, etc. Então assim, não existe essa noção de que o livro Young Adult tem que ser de um determinado jeito. O que acontece também? Depois que Crepúsculo fez sucesso, os executivos de cinema falaram, nós queremos mais como Crepúsculo. O que significa que os filmes Young Adult que você está vendo indo para as grandes telas tem que ter, para os executivos de cinema, alguma coisa daquele apelo que Crepúsculo trouxe. Hunger Games, né, os jogos vorazes aí, que tá todo mundo assistindo no cinema, tá fazendo milhões e milhões e milhões de dólares na bilheteria, e que tanto adultos quanto crianças gostam, homens, mulheres e tal, apela pra todo mundo. Aquele livro é super, super Young Adult. Ele é Young Adult, eu adoro os livros, os filmes são ok, eu gosto muito, muito dos livros. Por que ele apela pra jovens? Porque a protagonista é jovem, eles gostam de se ver no lugar da Katniss, da protagonista do livro. Mas por que apela para adultos? Porque são temas que são frequentes na nossa realidade, são temas que a gente consegue acreditar como reais, de ditadura, de propaganda política, de sofrimento, de solidão, são temas que todo mundo consegue se relacionar. E o Harry Potter também é assim. Harry Potter é a história de um adolescente, a gente acompanha ele crescendo desde os 11 até os 19 anos, e ele é num mundo de fantasia, de bruxos e tal. Por que fez tanto sucesso? Por que tantos adultos amam Harry Potter? Porque é um livro bem escrito, é uma história que você consegue se relacionar com ele independente da sua idade, mas que com certeza as pessoas que cresceram lendo Harry Potter e que tinham a idade dele quando estavam lendo os livros, se sentiam mais parte daquela história. Porque quando o Harry estava passando pelos namoricos na quinta série, não sei o que, a pessoa que estava na quinta série estava passando por isso também. E isso é o grande apelo, em ter um público específico. Mas não significa que é só esse público.
Então, isso que eu acho muito importante de ressaltar. Eu queria fazer esse vídeo porque é muito chato ficar ouvindo que a literatura young adult é inferior, que ela é mais fácil, que ela é literatura tipo suja, comercial, não sei o que. E não é. Tem muitos dos autores mais brilhantes do mundo. O Neil Gaiman escreveu grandes livros de fantasia que algumas pessoas consideram young adult. Então, assim, não é. Quando você escuta o termo young adult, não acho que tipo, é livro de menina. Não acho que é livro de menina, porque não é. Não acho que é livro de adolescente, porque tem muitos livros que são pesados, que são muito, muito legais de adultos lerem. E não acho que é livro ruim, que é um livro menos. Não se deixe levar pelo seu ódio de Crepúsculo, porque tem muita coisa legal no mundo de YA. Esses filmes recentemente que tem saído, o Maze Runner, acho que Correr ou Morrer no Brasil. Eu achei o filme legalzinho, mas assim, o livro é incrível. O livro é super legal, não é sobre romance, não é sobre nada disso. De novo, o protagonista é masculino. Então, assim, tem muita coisa lá fora. Eu vou deixar aqui no post alguns dos meus livros preferidos, aqui no link, aqui embaixo do vídeo. Alguns dos meus livros preferidos de YA que você pode conferir. Vá, compre um livro young adult, leia, porque é super legal, não tem necessidade de ficar com preconceito. Você vai gostar. Tem muita coisa boa nesse meio. É pra todo mundo? Não. Tem gente que às vezes acha muito infantil, do mesmo jeito que tem gente que acha Harry Potter infantil, ou que acha Senhor dos Anéis uma fantasia complicada demais. Leia por você mesmo. Não deixe de ler uma obra por causa do rótulo. Não vire e fale, nossa, esse livro é young adult, é coisa de menina, é Crepúsculo. Não faça isso, tem muitas obras incríveis, muitos autores incríveis e eu garanto que só vai acrescentar na sua experiência de leitura. Bom, por hoje é isso. O vídeo de hoje tá um pouquinho mais curto porque eu tô correndo muito esse final de semana. O vídeo da semana que vem vai ser uma retrospectiva de 2014, um especial de Natal, pra gente falar sobre as melhores coisas que rolaram em 2014. Então, até lá, não se esqueça de assinar o canal pra ficar de olho quando o vídeo sair, curta, espalhe e eu te vejo semana que vem. Tchauzinho!